Fé verdadeira e falsa. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que foram feitos, estava atônito. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem direito nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Atos 8, verso 13 e 18 a 24. Esse é um caso sumamente extraordinário e nós vamos examiná-lo juntos. Estivemos tratando da primeira parte da história registrada neste capítulo, a narrativa de como o evangelho começou a ser espalhado a partir da cidade de Jerusalém. O nosso Senhor havia profetizado que o evangelho se propagaria primeiro na própria Judéia, depois em Samaria e depois até as extremidades da terra. E vimos que Filipe, o evangelista, levou o evangelho para Samaria com resultados maravilhosos e também, de passagem, foi-nos apresentado Simão. Pois bem, isto nos é dito sobre Simão. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, foram batizados, tanto homens como mulheres. E o registro passa a dizer-nos: E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que foram feitos, estava atônito. Atos 8, versos 9 a 13. Vimos depois que em Jerusalém os apóstolos souberam que, como resultado da pregação de Filipe no poder do Espírito Santo, muitas dessas pessoas de Samaria tinham crido no Evangelho. Ora, essa notícia foi muito surpreendente para estes apóstolos, que eram judeus. Contudo, acreditaram na informação e enviaram 2 membros do colégio apostólico, Pedro e João, a Samaria. E, por certo, vocês se lembram, a narrativa nos informa que, tendo eles orado pelas pessoas dali, puseram suas mãos sobre elas, e o resultado foi que o Espírito Santo desceu sobre elas. E depois temos a extraordinária declaração de que Simão ofereceu dinheiro a Pedro e a João para que tivesse também o mesmo poder. E por que eu chamo a atenção para isto? Bem, tenho muitos motivos. Um deles é que isto faz parte da história, não me compete escolher o que expor a vocês das Escrituras. Como venho explicando domingo após domingo, dirijo a atenção a estes capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos, porque somente assim podemos saber o que realmente o cristianismo é e o que se espera que a igreja cristã seja. Tenho que dizer de novo que, desafortunadamente, isto é algo que se tornou difícil saber no mundo moderno, onde existem tantas vozes diferentes, tantas representações falsas da fé cristã.
A única esperança para qualquer indivíduo e para o mundo é esta mensagem cristã, e, portanto, não há maior tragédia do que fazer confusão a respeito dela. É por isso que estamos tratando destes fatos, e aqui temos o relato autêntico. Se vocês querem saber realmente o que o cristianismo é, aqui está. E o ponto ao qual venho dando ênfase o tempo todo é que o que temos aqui é história. Livremos-nos uma vez por todas da ideia de que a fé cristã é apenas ensino. Não é. Aquilo em que os cristãos creem é resultado de algo que aconteceu neste mundo limitado pelo tempo. É pura história, e isto coloca a fé cristã numa categoria diferente de todos os outros ensinos. Portanto, devemos ser sempre fiéis à história. E quanto ao incidente com Simão, que se deu em conexão com a propagação do Evangelho, tenho que chamar a atenção para esse fato, quer eu queira, quer não. Não é agradável chamar atenção para um caso como este, mas eu desejo tentar mostrar-lhes quão importante é que eu o faça. Que encontramos aqui? Ora, há diversos pontos que desde logo deveriam impactar-nos assim que damos com uma narrativa como esta. Há, por exemplo, a admirável honestidade das Escrituras. Elas não escondem nada. Elas não são nenhuma narrativa cuidadosamente tramada, mas sim um relato honesto. São eventos que ocorreram literal e factualmente. Desejo dizer mais uma vez que se eu não tivesse nenhuma outra razão para crer que as Escrituras são a palavra de Deus, esta honestidade séria em si suficiente para mim. A Bíblia não retrata somente as coisas boas dos seus personagens, do povo e das instituições. Também nos fala sobre os aspectos maus. Ela mostra as fraquezas de algumas das suas mais nobres personalidades. Mostra santos caindo em pecado. E por que faz isso? Para nosso benefício. Ela é franca, é honesta, é um livro no qual se pode confiar. Não é um pleito especial a favor deles. E isso me leva a acrescentar que o propósito das Escrituras não é promover com ecômenos o cristianismo, pois é aí que esta nossa fé difere de todas as seitas e de muitos outros ensinos. A literatura ligada a eles está sempre pronta a elogiá-los. É como o rótulo do frasco de remédio charlatanesco, que faz alegações extravagantes, mas nunca diz coisa alguma sobre o remédio. Tudo está nos eixos, tudo parece perfeito, mas as Escrituras não gostam de nada disso. Elas não são, repito, um pleito especial. As Escrituras têm somente um grande objetivo, qual seja levar-nos a conhecer a verdade. Não é seu papel conquistar adeptos para a igreja. Claro está que, incidentalmente, isso sucede, mas não é o seu objetivo primário. Ora, os homens e as mulheres em seus métodos, movimentos e instituições são muito diferentes. Anseiam por conseguir adeptos, querem obter seguidores e nem sempre são escrupulosos quanto aos seus métodos. Os membros dos diferentes partidos políticos exibem todas as excelências do que eles têm feito, mas não dizem nada sobre o outro lado, isto é, que deixaram de fazer. E então, quando falam sobre os partidos rivais, só mostram os defeitos e não dizem nada sobre os pontos positivos. Pois bem, é assim que os seres humanos se comportam. Mas, por outro lado, as Escrituras preocupam-se em nos apresentar a verdade para que a conheçamos perfeitamente bem. E notem, elas fazem isso principalmente de duas maneiras, positiva e negativamente. Bem, até aqui, ao considerarmos o capítulo 8 de Atos, estivemos examinando a apresentação positiva do Evangelho e da verdade. Somos informados do que Filipe disse e do que diziam os outros que tinham sido dispersos em decorrência da perseguição. Eles pregavam a palavra, pregavam Jesus Cristo e as coisas pertencentes ao reino de Deus. E nós vimos a resposta a essa pregação. Tudo isso é positivo. E ali, como tenho procurado mostrar a vocês,
vimos o que o Evangelho é, como as pessoas creem nele e o que lhes acontece como resultado da fé nele. E vimos, portanto, um quadro geral descritivo da Igreja Cristã e da sua mensagem. Mas esse não é o único meio pelo qual se descobre a verdade acerca da Igreja. As Escrituras nos apresentam a verdade também de maneira negativa, e o que temos aqui, neste caso, do feiticeiro Simão. Tendo sido feita uma apresentação positiva da verdade, agora vemos em contraste com o falso, o espúrio, com aquilo que simula a verdade, com aquilo que é meramente uma espécie de aparência temporária. As Escrituras, na sua honestidade, nos dão isto a fim de poder advertir-nos contra o falso e a fim de podermos ter mais certeza da verdade. E assim, ao examinarmos o caso deste homem, Simão, não só veremos o que o falso é, mas pelo contraste que ele apresenta, veremos também mais claramente o que o verdadeiro é, porque na superfície este Simão estava exatamente na mesma posição dos outros de Samaria que creram, e todavia ele não estava na mesma posição coisíssima nenhuma. E quando vimos porque e como ele não estava, veremos mais claramente a posição cristã. Pergunto, por que vocês acham que as Escrituras se dão a todo esse trabalho? Por que será que Lucas, que escreveu o livro de Atos, foi conduzido e inspirado pelo Espírito para registrar o caso deste homem particular, Simão, o feiticeiro? E, obviamente, a resposta é que isto faz parte do amor de Deus por nós. Ele deseja salvaguardar os nossos interesses. Ou permita que eu o diga deste modo, a nossa salvação eterna depende da nossa relação com esta mensagem. É por isso que pregamos. Não a pregamos como um expediente humano ou como algo que nos levaria a sentir-nos um pouco mais felizes no momento. Não, nós a pregamos porque não afeta somente a nossa vida neste mundo, mas também a nossa morte. Vou adiante, afeta o nosso destino eterno. E é porque as Escrituras ensinam isto e sustentam essa ideia que elas se dão ao trabalho de pôr diante de nós um caso como o de Simão. Como o meu destino eterno depende da minha correta relação com esta verdade, não há nada no universo atualmente que seja tão importante como está eu, de fato, nessa correta relação. Posso pensar que estou, mas posso não estar. Por isso, alguns destes livros contendo o Evangelho foram escritos para nós, a fim de que, em nenhum sentido, nos enganemos ou nos extraviemos. Bem, estou certo de que é por isso que temos esta particular porção de história. Quanto mais fácil teria sido para o escritor passar por alto este incidente e só nos dar um maravilhoso quadro dos frutos da pregação de Filipe, concluindo com esta nota: e houve grande alegria naquela cidade. E depois ele poderia ter nos contado apenas que os apóstolos vieram e impuseram as mãos sobre as pessoas, resultando em que elas foram cheias do Espírito, que houve alegria ainda maior e que aquelas pessoas ficaram emocionadas e em êxtase. Que maravilha! Mas, de fato, esta nota discordante é lançada repentinamente. Por quê? Repito que só há uma real explicação. É o amor de Deus que se interessa em que nunca sejamos iludidos ou levados a extraviar-nos. É para tornar certa e segura a salvação eterna das nossas almas. Vejo isso como um glorioso exemplo do interesse de Deus por nossas almas, dando-se ao trabalho de não só nos apresentar a verdade positivamente, mas também de nos apresentar negativamente, a fim de que dela nos sirvamos e para que examinemos a nós mesmos. Assim então, qual é a lição aqui? Bem, tentei dividi-la desta maneira. O primeiro ponto que obviamente nos impressiona nesta altura é que nos é claramente possível pensar que somos cristãos sem que o sejamos. É-nos possível iludir-nos e imaginar que somos cristãos quando não somos. Isso está perfeitamente claro no caso do feiticeiro Simão, não está?
Outros creram no evangelho e, como nos é dito, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que foram feitos, estava atônito. Versículo 13. Agora eu posso imaginar alguém dizendo: que coisa extraordinária para colocar diante de nós. Eu pensava que o seu grande objetivo era fazer todo o possível para persuadir as pessoas a se tornarem cristãs. E é. E, contudo, é necessário o que estou fazendo, porque esse tipo de coisa pode acontecer. Aí está um homem que achava que era cristão, e não era. E Simão não é o único. Há outros exemplos deste auto-engano noutras partes das Escrituras. Ouçam isto, que consta no fim do capítulo 2 do Evangelho segundo João. E estando ele, isto é, o nosso Senhor, em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. João 2, versos 23 a 25. Ora, é isso que muitas vezes surpreende as pessoas, e eu vou dizer-lhes porque estou tratando disso. Sabemos que muitos estão fora da igreja cristã porque falam em hipocrisia. Eles não se interessam, dizem eles, porque os cristãos são um bando de hipócritas. Entretanto, eu quero tentar mostrar a vocês que a própria igreja se preocupa com os hipócritas, tanto quanto vocês. A igreja nunca teve a pretensão de que é perfeita. Aqui ela está dizendo que é possível haver pessoas que se julgam cristãs quando não são, e que se introduzem na igreja quando realmente não deveriam estar nela. Torno a dizer que isto sempre me atrai nos evangelhos. Às vezes parece que o Senhor Jesus Cristo esforça-se para impedir que as pessoas venham a Ele. Ele as desencoraja. Por que ele faz isso? Há somente uma resposta. Ele veio ao mundo para salvar o mundo, sim. Mas quando vê pessoas vindo a ele de maneira errônea ou pelo motivo errado, ele as desencoraja para o bem delas. Livremo-nos, pois, da ideia de que a igreja existe apenas como uma instituição que deseja florescer, como esta e aquela empresas comerciais florescem com crescente número de fregueses. O homem da rua pode dizer: estes clérigos estão lutando por seus empregos. Eles estão perdendo pessoas na atualidade e, por isso, chorando e bajulando, fazem tudo o que podem para conquistar mais pessoas. Não se importam com o que fazem, contando que possam consegui-las. Mas eu estou tentando mostrar a vocês que a verdade é exatamente o contrário disso. A Bíblia não está interessada primariamente em número. Ela está muito interessada na verdade, na realidade. E é este livro que mostra o falso, o hipócrita, o espúrio, e nos adverte contra isso. O nosso Senhor lá em Jerusalém viu pessoas que vinham a ele sorrindo e querendo juntar-se ao seu grupo. Mas ele não queria tê-las porque sabia que elas vinham por motivos errôneos. Elas achavam que tinham entendido a sua mensagem, porém, ele sabia que não tinham. Esse não é o único exemplo que posso acrescentar. Vejam a parábola do semeador em Marcos, capítulo 4. Qual é o objetivo dessa parábola? Não é tão somente advertir-nos precisamente deste perigo? Aí está o nosso Senhor em pessoa, dizendo que não se deixava enganar pelas aparências. Diz ele com efeito: há pessoas que parecem aceitar esta minha verdade, mas não aceitaram realmente. O que há é uma aparência temporária de fé na verdade, mas não é real, não é duradoura, não tem nenhum valor. E assim ele deixa isto muito claro na parábola do semeador e em sua explicação dela. E o nosso Senhor nos oferece o mesmo ensino nas 3 parábolas registradas em Mateus capítulo 25. A primeira é a das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 eram nécias. Essa é uma parábola sobre crentes professos, sobre pessoas que estão dentro da igreja, todas se julgando cristãs. Mas o objetivo do nosso Senhor é mostrar que a metade delas não é cristã,
mas são como as virgens nécias. O mesmo objetivo é o estabelecido na parábola dos talentos e na dos cabritos e ovelhas, que é a terceira parábola desse capítulo tremendamente importante. Em todos esses casos, nosso Senhor nos mostra que temos que ter claro entendimento destas coisas. Não há nada mais terrível do que pessoas pensarem que são cristãs quando não são. Não existe coisa mais terrificante do que as pessoas irem pela vida fora pensando que são cristãs e que estão seguros e depois, no fim, descobriram que estão iludindo a si mesmas. Acaso vocês se lembram da maneira terrível pela qual nosso Senhor expressa essa verdade na conclusão do Sermão do Monte? Estas são as suas palavras. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 21 a 23. E é por essa razão que as Escrituras nos apresentam narrativas como a de Simão, o feiticeiro. Aí está um homem que estava plenamente satisfeito por ser cristão, e contudo, o registro nos mostra que ele nunca foi cristão. Daí, o segundo ponto que devemos examinar levanta uma questão. Como acontece isso? Bem, não é preciso que eu os canse descrevendo as diversas maneiras pelas quais isso se dá. Uma delas não acontece tanto hoje como acontecia outrora. É que às vezes as pessoas pensam que são cristãs quando não são. E pensam que são porque foram criadas numa atmosfera cristã. Existe uma ideia fatal de que, porque você é filho de pais cristãos, você é automaticamente cristão. A história da igreja mostra isso tão frequentemente. Em certo sentido, os filhos de pais crentes estão numa posição muito perigosa porque eles presumem que são cristãos e todas as demais pessoas também presumem isso. Dentre todas as pessoas, eles necessitam provar-se e examinar-se à luz deste ensino particular. Meu prezado amigo, se você é o tipo de pessoa que me diz, fui criado para ser cristão, sempre fui cristão, tenho que dizer-lhe que ninguém nasce cristão. Toda a mensagem que temos aqui é que, para ser cristão, você precisa nascer de novo. Como é fácil presumir que você é cristão devido à sua criação, à sua família, ou ao costume, ou à lealdade aos pais. Na verdade, sei que há algumas estranhas razões pelas quais as pessoas caem neste mesmo erro de Simão, o mago. Lembro-me de um homem que se persuadiu de que era cristão por uma só razão, qual seja, ele queria casar-se com uma determinada jovem. Não digo que ele foi desonesto, digo que ele estava enganando a si mesmo. O que ele estava buscando realmente era conseguir essa moça, e por isso Simão disse que cria. Aceitaria qualquer coisa, mas esse homem nunca foi um cristão verdadeiro, como os fatos subsequentes mostraram claramente. E, evidentemente, outra causa comum deste trágico erro é que alguns sempre tendem a deixar-se levar pela multidão, o que é chamado seguir a multidão. Se há uma campanha ou um avivamento religioso, sempre se vê que algumas pessoas se deixam levar. Como todo mundo é crente, elas também são. Digo e repito, que não estou dizendo que tais pessoas são desonestas ou insinceras. Eu poderia demonstrar facilmente que existem dois tipos de hipocrisia, consciente e inconsciente. E estou falando sobre a hipocrisia inconsciente. Acredito que Simão o Mago pertence a essa categoria. Ele não tinha ideia de que sua fé era falsa, como tampouco tem ideia disso as pessoas que se deixavam levar pela corrente, por assim dizer. Como todo mundo parece crer, por isso elas creem. Elas não sabem bem por que creem, mas fazem o que as outras pessoas fazem, e então se julgam cristãs. Há depois, naturalmente, outra razão, a responsabilidade e a culpa.
permitam-me admiti-lo franca e honestamente, que muitas vezes se deve lançar à porta do evangelista que pressiona seus ouvintes para decisões imediatas e que dá a impressão de que, se você não atender imediatamente a seus apelos, você nunca mais terá nenhuma chance. Nenhuma outra coisa causa tanta proliferação de pessoas como o feiticeiro Simão. Jamais se deveria fazer tais expressões sobre quem quer que seja. Quanto mais vocês estudarem este caso e virem o contraste entre Simão e os outros, mais claramente enxergarão isto. Não. O que torna cristãs as pessoas não é sua decisão por Cristo, mas o seu novo nascimento. É o fato de o Espírito de Deus apoderar-se delas. E se o Espírito de Deus se apoderar delas forçosamente, isto se tornará manifesto imediatamente ou 10 anos depois, não importa. Eis, porém, o que é importante. Não é um registro feito na terra, mas o registro feito no céu. E por isso há frequentemente essa confusão. Eu poderia contar-lhes muitas histórias como pastor sobre como essa confusão acontece. Alguns me vêm dizer: sabe, quero que me diga se sou cristão ou não. Eles não sabem. Alguém dirá: tomei uma decisão, assinei um cartão, fiz isto e aquilo. Mas sabe que eu duvido que sou cristão. Que coisa maravilhosa é essa? É o Espírito de Deus trabalhando nessa pessoa. Sempre gosto que me interroguem sobre isto porque temos aqui pessoas que se examinaram a si mesmas e não continuaram simplesmente com sua posição errônea. São as Escrituras que nos ensinam a fazer perguntas. Eu não confio no que digo nem no que vocês dizem. Devo confiar no que o Espírito de Deus diz. Aí estão, pois, 4 razões pelas quais é possível que haja quem pense que é cristão quando não é. Mas a explicação final e suprema é esta. E é nisso que redunda tão terrivelmente o caso de Simão. É o caráter enganoso do coração humano, natural, não regenerado. Diz Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Os nossos corações são tão enganosos que nós nem percebemos que estamos sendo enganados. E o engano é muito sutil. Se o coração pensa que pode obter paz, tranquilidade e repouso, se pensa que pode silenciar sua consciência por alguma coisa praticada, não o conseguirá. Repito que o problema que há com todos nós por natureza é que não só tapeamos outras pessoas, mas também tapeamos a nós mesmos. Essa é a maior loucura. Você ser tapeado por si próprio, não é? Isso acontece porque você esqueceu-se de Deus, que não pode ser tapeado, conhece o coração e o prova, e é o único ser que nos vê exatamente como somos. Mas o coração natural, não regenerado, como é enganoso. A pessoa pensa que pode estar na igreja e fora dela ao mesmo tempo. Pensa que pode ter todo o prazer que deseja no mundo e que vai para o céu porque crê em Cristo. Ela crerá em qualquer coisa, contando que consiga o que quer e à sua maneira. Você já se deu conta de que o seu coração é enganoso? E continua crendo em si próprio? Se é assim, você não é cristão. Mas, em acréscimo, há o diabo, o adversário de nossas almas. Diz-nos o apóstolo Paulo que às vezes o diabo se transforma em anjo de luz, 2 Coríntios 11, verso 14. O diabo está bem disposto a dizer a um homem ou a uma mulher que creia em Cristo e a persuadi-los disso. Se desse modo ele pode assegurar-se de que eles vão perder suas almas. O diabo encoraja as pessoas a dizerem que creem, se sabe que vai silenciar suas consciências. Se ele os impedir de pensar, de raciocinar, de investigar e de procurar certificar-se da posição que ocupam, o diabo os levará a dizerem: tudo o que preciso fazer é dizer que creio no Senhor Jesus Cristo. Com isso, tudo estará bem para mim. E então eles dizem: isso é maravilhoso. Agora que eu disse isso,
Posso sair e gozar a vida. Está tudo bem. O sangue de Cristo. Oh, quantas vezes todos nós temos feito isso. Quantas vezes as palavras de Jeremias são cumpridas, curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Lembro-me de um homem que me procurou depois de haver cometido um terrível pecado. Veio falar-me sobre isso com toda a sinceridade, mas antes de eu poder dizer-lhe qualquer coisa, ele disse, naturalmente, eu sei que está tudo bem, o sangue de Jesus cobre o meu pecado. Ele estava bem demais, o homem não tinha sentido a enormidade do pecado. É dessa forma que o diabo usa as escrituras. Também os demônios creem, diz Tiago, e estremecem, Tiago 2, verso 19. E o diabo, como anjo de luz, consegue levar as pessoas a tomarem decisões. Se vê que isso ficará entre elas e a regeneração, e o novo nascimento, e a agonia de alma, que as levaria a clamar a Deus que agisse nelas e que lhe desse nova vida. As Escrituras são muito realistas, não são? Essa é uma descrição muito triste, mas está aqui, meu amigo. É isso que pode acontecer na igreja em qualquer tempo e tende a acontecer em todos os tempos, especialmente onde o evangelho é pregado com sinceridade e em verdade e precisamos tomar consciência disto. Permita-me mostrar-lhes o que é possível que o falso crente faça e diga. Isso é demonstrado aqui muito claramente e é terrível, e creu até o próprio Simão. Que significa isso? Significa que ele disse que cria que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Era o que Filipe estava pregando, vocês se lembram? Ele pregava Cristo, pregar o nome de Jesus Cristo e o reino de Deus. Vimos que a essência mesma desta mensagem dizia respeito a este Jesus, o Filho unigênito de Deus. Era uma mensagem acerca do seu nascimento virginal, acerca dos seus milagres, acerca da sua morte expiatória, acerca do seu sepultamento, acerca da sua ressurreição, da sua ascensão e da descida do Espírito Santo. E Filipe nunca aceitaria alguém que não dissesse que cria em todos estes fatos históricos. Estas palavras, creu até o próprio Simão, significam, ademais, que ele teve que assentir ao método de salvação. Filipe o tinha exposto e tinha explicado que o Filho de Deus tinha vindo ao mundo para levar sobre si o pecado. Ele tinha explicado que o único meio pelo qual mesmo Deus pode nos perdoar é que o pecado seja punido e tinha mostrado que Deus lançara sobre o seu próprio Filho a iniquidade de todos nós, que ele o tinha ferido e moído, e que por isso que somos absolvidos e perdoados, salvos e reconciliados com Deus. E Simão expressara a sua opinião sobre isso e crera. Ora, não é surpreendente que é possível um homem assentir a tudo isso e ainda não ser cristão? Que é que explica isso? Bem, é isso que chamamos de fé intelectual, assentimento intelectual à verdade. Aí está a mensagem. E um homem dotado de inteligência que se dá o trabalho de examiná-la só pode ficar impressionado com as evidências, e fartas evidências foram dadas por estas pessoas, por Filipe, e pelo que tinha acontecido com outras pessoas. E Simão disse, eu creio nisso. A lição aqui presente é terrível, mas é a verdade. As próprias Escrituras nola ensinam. É possível alguém dar assentimento às proposições das Escrituras e não ser cristão. Bem, estou dizendo isto a fim de que vocês vejam mais uma vez a honestidade e a sinceridade da posição verdadeiramente cristã. O cristianismo não está interessado em nosso assentimento. Não está muito interessado em nossa real libertação do pecado, em nossa real reconciliação com Deus. Para isso, a mensagem cristã nos adverte do perigo de um mero assentimento intelectual e nos diz que este, em si e por si, não nos torna cristãos. E, similarmente, é possível que sintamos emoções dentro de nós e muitos são enganados pelas emoções. Muitos se comovem até as lágrimas ante a descrição do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário.
Às vezes, o pregador pode ser responsável por isso. O pregador pode usar histórias e ilustrações comoventes e fazer o povo chorar. E aí, porque as pessoas choram ao ouvirem estas descrições da morte do Filho de Deus, pensam que são cristãs verdadeiras. Tais pessoas dizem: fiquei comovido ao ouvir isso e chorei, mas, ó, quão traiçoeiros são os sentimentos. Há uma velha história que se contava com relação a este ponto. É tão boa que eu a repito. É sobre uma senhora que, certa noite, tinha ido a um teatro em Londres e deixou o seu cocheiro sentado fora do teatro. A apresentação durou 3 horas e durante esse tempo caiu uma nevasca. A peça era um drama muito emocionante sobre um homem que estava sofrendo sem ter feito nada errado. A mulher chorou de emoção e seu coração derreteu-se. Oh, pode-se dizer que ela foi quebrantada pelo drama. Quando saiu do teatro, lá estava o pobre cocheiro, sob a neve, praticamente congelado em seu assento. Sem nenhuma palavra de comiseração, sem nenhuma palavra de tristeza, sem nenhuma palavra de desculpa, sem mostrar nenhum interesse, ela subiu ao coche e foi levada para casa. Vê-se, pois, que você pode ser abalado emocionalmente, mas se não houver nenhum conteúdo nisso, não tem nenhum valor. Essa é a situação na qual, desafortunadamente, podemos encontrar-nos devido ao nosso estado pecaminoso, ao caráter enganoso dos nossos corações e às artimanhas de Satanás. Notem, porém, mais uma coisa, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, que causa prolífera o batismo é de pessoas que se imaginam cristãs quando não são. Há muitos que se acham cristãos porque foram batizados ou crismados quando crianças. Eles pensam que isso é uma garantia que os torna cristãos. Claro está que a Igreja Católica Romana ensina isso explicitamente, como fazem outras formas de catolicismo. Mas há muitos que sustentam a ideia de que o batismo nos torna cristãos. Oh, não espere um minuto, diz alguém. Naturalmente, posso ver este absurdo quanto ao batismo infantil, mas certamente, quando se trata de adulto crente e ele confessa a sua fé, o batismo realiza essa obra. Ele pode estar certo. Mas este homem, Simão, era um adulto, tinha feito confissão de fé e foi batizado quando adulto e com base na confissão de fé e, contudo, não era cristão. Nenhuma forma de batismo torna cristã uma pessoa, não importa a quantidade de água nem a idade da pessoa. Estas são coisas com as quais o diabo nos ilude. Ali estava um homem crente, batizado e, todavia, não era cristão. Não somente isso. Simão uniu-se à igreja. Lemos, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe. Aparentemente a sua profissão de fé não foi um fugaz brilho na panela, um fogo de palha. Não foi o caso de alguém que se decidiu numa noite e nunca mais foi visto. Não, ele foi no dia seguinte, no outro. Ele ficou de contínuo com Filipe. Você pode unir-se à igreja e ainda não ser cristão. Nem mesmo Filipe, o evangelista, Filipe, cheio do Espírito, pôde discernir o homem. Ele o aceitou, batizou-o, recebeu-o na igreja. Oh, meus diletos amigos! Talvez vocês pensem que é uma coisa monstruosa eu dizer coisas como estas, numa época em que a igreja cristã é tão pequena e quase desprezível, mas eu as digo por esta razão. O que importa na igreja não é o número, mas a pureza, o caráter. Um com Deus é maioria. É por meio de um remanescente fiel, realmente redimido, regenerado, verdadeiramente em Cristo, que Deus sempre realizou os seus feitos poderosos. Não há nenhuma necessidade de eu bajular ou lisonjear pessoas para trazê-las para a igreja. Eu estaria negando o meu próprio evangelho que está diante de mim, se tentasse fazer isso. Não. Compete-me mostrar-lhes o perigo, a imitação. É minha tarefa adverti-los contra o perigo de serem enganados, ajudá-los a compreender que o que torna cristãs as pessoas não é elas terem seus nomes no rol da igreja, mas algo mais profundo, mais duradouro que isso.
Não, não. Você pode juntar-se à igreja e ainda não ser cristão. E, como digo, você pode até estar interessado e encantado, como Simão estava. Ele ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que eram feitos, estava atônito. Ora, não seria isso extraordinário? Todas as aparências indicam que Simão se havia tornado cristão, como todos os demais. Houve uma mudança em sua vida. Ele nunca teria sido admitido na igreja se continuasse a praticar a feitiçaria. Filipe nunca teria aceitado na igreja um feiticeiro que continuasse com suas trapaças. Não, não. O homem tinha desistido de tudo aquilo, tinha dado as costas àquilo e estava regularmente na igreja, encantado e estupefado com as coisas maravilhosas que Filipe fazia. Nenhum homem parecia mais apreciativo do que Simão, o feiticeiro. E contudo, vejam vocês, o objetivo dominante da narrativa é dizer-nos que o homem nunca tinha sido cristão. Como se pode demonstrar isso? Como podemos então decidir? Alguém pergunta. Como podemos saber se é verdadeiro ou falso? Perfeitamente correto. Esta é a pergunta mais importante que se pode fazer e a resposta é dada aqui de maneira muito simples e clara. O falso acaba se traindo. Ouça como isso é expresso aqui. Aí está Simão, e ele se volta para Pedro e João, oferece dinheiro a eles e diz: dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro se volta para ele, e estas são as palavras que emprega. Vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Vejo, percebo. Como foi que ele viu isso? Foi porque a incredulidade, esta fé espúria, falsa, acaba pondo as mangas de fora, e então sua falsidade se torna evidente, se torna óbvia. Mas como acontece isso? Bem, isso também as Escrituras ensinam em muitos lugares, e aqui está uma ilustração perfeita. Geralmente é algo que acontece repentina e inesperadamente, e é nesta situação súbita que o pobre homem que está numa posição falsa se trai. Ora, eu entendo que o nosso Senhor disse isso numa palavra registrada em Mateus capítulo 12, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versos 36 e 37. Com a expressão palavra ociosa, nosso Senhor quer dizer uma palavra que você diz sem pensar ou sem considerar. E do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus 12, 34. É no que as pessoas dizem de súbito e numa emergência que elas se traem. E vejam isso exposto perfeitamente aqui em Atos capítulo 8. Ali estava um homem que, por todas as aparências, era perfeitamente um bom cristão. Mas depois os dois apóstolos desceram de Jerusalém e puseram suas mãos sobre os samaritanos, e eles receberam o batismo do Espírito. Era óbvio que eles tinham feito isso. Simão pôde vê-lo e imediatamente ele falou impensadamente: dou-lhes dinheiro, deixem que eu tenha este poder também. E de imediato revelou sua posição falsa e superficial. O que disse foi uma palavra ociosa, esta palavra não premeditada. Se vocês tivessem interrogado Simão sobre o seu credo, ele lhes teria dado respostas corretas. Mas foi o que ele disse numa emergência, num momento súbito. Aí vocês veem o estado e as condições do seu coração. Agora era o homem real falando. Subitamente saiu à luz. E isso, parece-me, é sempre verdade dentro de um contexto como esse. É a nossa reação a diversas coisas inesperadas que nos acontecem que mostra em que posição estamos realmente. Permita-me abrir um pouco mais isto para vocês. Quais são os sinais? Bem, o pobre Simão, falando como falou, mostrou com a maior clareza que ele ainda era essencialmente o mesmo homem. E esse é sempre o problema com a falsa aparência de cristianismo. As pessoas em si continuam sendo as mesmas.
acrescentam algumas coisas, creem e são batizadas, juntam-se à igreja, contemplam com admiração e encantamento, mas a sua natureza não mudou. Continuam sendo as mesmas pessoas que eram antes e então se traem. De repente mostram que ainda têm a mentalidade do mundo, que ainda são profanos. Embora Simão dissesse que tinha crido no Evangelho e embora tivesse renunciado à sua feitiçaria, aquilo que eu fizera praticar, a feitiçaria continuava nele e ele queria fazer a mesma coisa de maneira diferente, não pela feitiçaria, mas deste modo que ele achava parecido. Ele tivera poder, era poder que ele tinha e depois continuou querendo poder. O homem não fora transformado, embora disposto a manifestar poder de maneira um tanto diferente. Portanto, é preciso que nos examinemos, nos provemos, não tanto pelo que dizemos, quanto pelo teor geral da nossa vida, pelo modo como praticamos o cristianismo. Muitas vezes me expressei sobre este ponto nestes termos. Tenho visto pessoas que se julgavam cristãs quando estava perfeitamente claro para mim que elas nunca foram cristãs. Por quê? Porque o seu cristianismo era sempre algo que elas pareciam levar consigo numa bolsa. Pegavam-na domingo pela manhã, viviam como pessoas cristãs durante o domingo, mas domingo à noite a punham no canto. Encontrando-as durante a semana, vocês nunca as imaginariam cristãs. Elas diziam coisas certas, mas isso não é cristianismo. O cristianismo é de ponta a ponta, é total, está no coração. Não é uma adição, não é algo que você ora pega, ora larga. E há, de fato, algo mais terrível que isso. É possível um pregador do evangelho não ser cristão. Ele pode falar coisas certas, pode ser ortodoxo, pode defender a fé, mas o homem mesmo pode estar errado. Ambição é coisa que existe na igreja. Interesses por ofícios, posição, dignidades, nomes e títulos. A história da igreja demonstra tudo isso e faz parte do meu dever como pregador cristão fazê-los lembrar-se disso. Não peço a vocês que se tornem mera parte da cristandade. Não lhes peço que pertença a uma grande instituição. Preocupam-me suas almas. E é isso que importa. Não as aparências, mas a sua relação com a verdade, o seu conhecimento do Filho de Deus. Todos os tipos de motivos levam as pessoas a esta posição falsa. Por exemplo, observe aquele que temos aqui mais proeminentemente, um interesse pelos fenômenos, um interesse pela vibração entusiástica. Simão viu que os apóstolos tinham este poder misterioso. Bastava que orassem e pusessem suas mãos sobre as pessoas, e o Espírito Santo descia sobre elas. Isso atraiu Simão, ele gostou disso e o quis. Conheci muita gente parecida com ele. Há muitos que querem as experiências que outros têm. Eles ouvem alguém dizer: até certa altura eu vivia miseravelmente, mas depois me tornei cristão e a minha infelicidade se foi. Dali por diante tenho sido feliz. Agora sou feliz o tempo todo. Dizem tais pessoas que é justamente essa a experiência que elas desejam. Alguém está em dificuldade, sofreu uma decepção, seu coração partiu-se e ele caiu em algum pecado. Então ele diz: se tão somente eu pudesse ter a experiência deste homem ou daquela mulher, e pergunta como pode consegui-la. Crê no Senhor Jesus Cristo, é a resposta. Ele replica: eu creio no Senhor Jesus Cristo. Mas tudo o que ele quer é a tal experiência. Não me entendam mal, todos nós devemos desejar ter o perdão dos pecados e ser libertos dos nossos pecados habituais, mas isso é diferente de cobiçar experiência alheia. Não. O que importa fundamentalmente não é a experiência, é a sua relação com ele, o seu entendimento, o seu conhecimento da verdade. As experiências podem ser traiçoeiras. É aí também que as seitas entram. Elas fazem falsificações das experiências e enganam o povo. Ou, como no caso de Simão, pode ser o desejo de poder e dons. Há pessoas que andam em busca de poder. O poder as encanta e elas não se importam com os meios que usam para obtê-lo,
contando que o tenham. Conheci pessoas que me vieram dizer que se sentiam chamadas para o ministério cristão, mas algumas vezes pude descobrir que o seu interesse não era pela verdade a ser pregada, mas pela pregação, pela posição de pregador, de ministro. Como é traiçoeiro o coração, cobiçando experiências, cobiçando poder. E aqui vemos que o interesse próprio ainda governava Simão. Ele viu uma oportunidade para ser importante, para engrandecer-se, uma chance para ter admiradores. Oh, que coisa terrível é o pecado! Estas são algumas das maneiras pelas quais ele se trai. O homem fala, precipita-se numa observação e, com as suas palavras impulsivas, ele diz toda a verdade sobre si mesmo, de modo que você percebe que ele nunca foi cristão. Outro meio pelo qual você pode examinar-se é o seguinte: você é negligente ou diligente nestas questões? Estude a parábola das 10 virgens imprudentes. Eis aí as 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Que foi que houve com as imprudentes? Foi que elas queriam estar no reino de Deus, queriam ir para o céu, sim, mas também queriam dormir, queriam chegar ao reino dos céus a seu modo. Não cuidaram de providenciar óleo, foram negligentes e descuidadas. E o resultado foi que, num momento crítico, elas se viram com a porta fechada diante delas, foram impedidas de entrar. Essa foi a razão geral e total que levou o nosso Senhor a contar a parábola das 10 virgens. Naturalmente, elas queriam entrar. Naturalmente se julgavam dentro, bateram a porta e disseram: "Deixa-nos entrar. Esse é o nosso lugar." Mas a resposta foi: "Não, não é. Vocês achavam que era, mas a sua negligência deu ampla prova de que nunca estiveram dentro. Eis, pois, uma boa maneira de decidir a questão. Não examine só o que você alega crer. Certamente devemos crer nas coisas certas. Você não poderá ser cristão se não crer num mínimo irredutível. Mas examine-se perguntando a si mesmo: que parte o cristianismo desempenha em minha vida? Ele me domina, me controla? Ele é a coisa maior na minha vida ou é algo que eu acrescento? Bem, no cristão verdadeiro, o cristianismo é sempre central, é sempre o fator determinante. O cristão não faz o mínimo, mas o seu desejo é fazer o máximo. Esse é sempre o seu interesse, muito embora ele falhe, ao passo que aqueles que se enganam deliberadamente sempre fazem o mínimo. E depois, como o nosso Senhor destaca tão claramente na parábola do semeador no capítulo 4 de Marcos, os que se julgam cristãos e não são, logo mostram isso por deixarem que os cuidados deste mundo e as diversas outras preocupações e ambições que surgem na vida sufoquem a palavra. Vejam vocês, todas as sementes nasceram, mas somente num caso havia vida. Nos outros havia uma aparência de vida, mas não era real. E como dizer onde está a diferença? Pois bem, o nosso Senhor disse que os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra. E esta é outra maneira pela qual a falta de fé verdadeira sempre me trai. Não importa o que eu diga, finalmente é isso que eu faço. Quais são as minhas prioridades? Que coisas me controlam? Quais me dominam? Que coisas mais contam e vêm em primeiro lugar para mim? A seguir, outra maneira de me provar e ver como eu reajo à perseguição. Você gostaria de saber se é cristão ou não? Eis um teste muito bom. Como você reage quando pessoas que o conhecem tendem a ridicularizá-lo porque você é cristão? Você diz: "Eu sou cristão?" Não se dá o caso de que às vezes você tenta ocultar isso para poder gozar a boa opinião dos outros, para que os outros o elogiem ou para que não riam de você? Seria sua fé cristã algo que você tem a tendência de ocultar? Naturalmente você a deseja sim, mas a seu modo. E quando surge a perseguição, ela murcha e se encolhe. Marcos 4, versos 6 e 17. Aí estão várias maneiras pelas quais podemos pôr à prova a realidade da nossa fé.
E a maneira final pela qual este homem Simão deu prova de que nunca tinha sido cristão está em sua reação à repreensão de Pedro. Pedro o repreendeu e lhe disse: ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Versículo 22. E a frase, o pensamento do teu coração, traz à tona tudo o que tenho tentado dizer. Isso era o que Simão tinha planejado em sua mente. Foi o que ele tinha pensado. Mas a sua reação foi, respondendo porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Que há de errado nisso? Vocês dirão: o que há de errado nisso é que até mesmo aí ele estava interessado na coisa errada. O que o preocupava era o temor da punição. Não viu a enormidade do que tinha feito. Não odiou este coração enganoso que havia nele. Não perguntou: como posso livrar-me disto? Nada disso. Orai por mim, para que eu possa escapar do castigo. E essa tem sido sempre uma das principais características desta falsa espécie de profissão. É um interesse em não ir para o inferno, não um desejo positivo de ir para o céu. O interesse real está posto neste mundo, porém nós queremos evitar as consequências disso. Não há fome e sede de justiça. Não há anseio por Deus e por conhecer Deus. Não. É um temor negativo e um desejo de ser salvo das consequências do pecado ou das consequências de uma vida vivida de acordo com a natureza. Temos aí, pois, as lições que nos são reveladas tão claramente neste caso de Simão, o feiticeiro. Você é cristão? Você está seguro de que é cristão? Não me diga apenas eu creio. Simão creu. Não diga eu fui batizado. Ele foi. Não diga eu pertenço à igreja. Ele pertencia. Não diga eu realmente admiro estas coisas. Ele as admirava. Eis a questão fundamental. Qual é o estado do seu coração? O que você realmente deseja? Você realmente sabe que tem dentro de si uma alma que durará para sempre? Você se preocupa com essa alma? Qual é o seu real interesse no Senhor Jesus Cristo? Você diz que crê nele, mas será que crê mesmo? Estas são as perguntas e são muito sérias. Estamos neste mundo, nesta vida, somente uma vez, depois nunca mais. O nosso destino eterno é determinado neste mundo e nesta vida, e tudo depende da nossa relação com esta pessoa bendita. Cristo não é apenas uma cobertura para o pecado. Não é tão somente alguém que o desculpa quando você persiste no pecado. Não. Ele pregava alguém a quem se referiu como Pai Santo, João 17, verso 11. Aquele que tinha dito, sereis santos porque eu sou santo, Levítico 11, 44. Porventura é seu desejo ser santo, pertencer a Deus, ser libertado desta vida de pecado, infelicidade e vergonha e tornar-se verdadeiramente filho de Deus e herdeiro da bem-aventurança eterna e sempiterna? No feiticeiro Simão, você vê o fingimento, o embuste, o temporário, o falso, aquilo que não tem nenhum valor para Deus, que vê todas as coisas, pois todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, verso 13. Qual é o real desejo do seu coração? É o real desejo do seu coração que proclama o que você é. Como sou grato a Deus por poder dizer, em conclusão, que seja qual for a sua posição, se você vê que é errada, que é falsa, faça o que Pedro disse a Simão que fizesse. Arrependa-se. Vá ter com Deus reconhecendo o seu erro e peça-lhe que torne sua fé real, torne-a verdadeira. Ele não recusará isso a você. Mesmo a um homem como o feiticeiro Simão, os apóstolos disseram, ore a Deus, arrependa-se, lance-se aos cuidados da sua misericórdia. Não é tarde demais. Bendito seja o nome de Deus por tão grande, tão maravilhosa salvação que, embora tentemos enganar Deus e enganar nós mesmos ao mesmo tempo, nem isso nos lança fora definitivamente, se tão somente nos arrependermos, se tão somente reconhecermos e confessarmos o nosso pecado e pedirmos a Deus que nos liberte
e que nos dê um coração limpo, um coração novo, um coração puro, um coração que seja correto para com Ele e não falso. Graças a Deus, esta continua sendo a mensagem do Evangelho. Queira Deus abrir os nossos olhos e dar a todos nós a certeza de que somos crentes verdadeiros, nascidos de novo, nascidos do Espírito de Deus e, portanto, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.